Olá, prezados amigos e queridos irmãos da Igreja Batista Ona Sul. É muito bom estar com vocês mais uma vez nesse domingo, último domingo de setembro, para fazermos uma reflexão essa que nos conforte o coração e nos ajude, na verdade, a ultrapassarmos os desafios, as dificuldades e os problemas da vida. A nossa igreja ela fica aqui bem pertinho do Shopping Center Recife, na Academia Cristã, e nós esperamos vê-lo, encontrá-lo assim que essa pandemia passar e a gente puder voltar a se reunir mais uma vez. Então, para mim é um prazer, para nós é um prazer estarmos juntos mais uma vez com vocês nesse instante, nesse momento. Você já passou por alguma situação desesperadora? Você já notou o poder que as circunstâncias desesperadoras têm sobre a vida de cada um de nós? Aí talvez você esteja se perguntando assim, né? O que é uma circunstância desesperadora, afinal? Deixa eu definir isso para você. Uma circunstância desesperadora é aquela em que a gente não tem saída. Nós nos encontramos absolutamente encurralados. Uma situação desesperadora é aquela em que nós nos vemos sufocados por essa situação, abafados por essa situação. Uma situação desesperadora é aquela em que a gente perde o controle. A gente percebe que não tem mais o controle das coisas em nossas mãos. Simplesmente esse controle nos escapou. Nós estamos à mercê da própria situação em si. Não depende mais de nós. Às vezes você tem essas combinações nos jogos de futebol, né? Nos campeonatos de futebol, quando a classificação ou a desclassificação não depende mais do próprio time em si, mas depende de uma circunstância de resultados que possam levar ele a um sucesso, mas ele não depende mais dele. Então a situação desesperadora ou a circunstância desesperadora é aquela em que nós não temos mais saída, é aquela que nós não temos mais o controle sobre ela, é aquela que nós nos sentimos abafados e sufocados por ela. Eu já passei por algumas situações assim, acredito que você também já tenha passado. Eu lembro bem que uma vez, um dia 7 de setembro, eu fui a uma praia com um grupo de amigos, né, da nossa igreja, e de repente eu fui pego com uma cãibra, não é? E quem já teve cãibra no meio do mar é uma situação muito difícil, muito complicada. E eu estava ali nadando, não sabia nadar muito bem, nem muito direito, e mesmo assim me arrisquei aí um pouco mais fundo e a cãibra apareceu e eu comecei a me sentir numa circunstância absolutamente desesperadora. Ainda bem que apareceu uma pessoa que me deu a mão e me puxou daquele lugar onde eu estava e eu pude escapar dessa situação, dessa circunstância desesperadora. Mas Jonas, um profeta bíblico, ele passou por uma situação desesperadora muito pior do que essa. 10 vezes pior do que essa. 10 vezes. 300.000 vezes pior do que essa foi a situação de Jonas. Jonas se encontrava numa circunstância desesperadora e claro que todo mundo mais ou menos já sabe dessa história, mas eu vou ler para você no capítulo 1 de Jonas aquilo que nos é dito aqui no relato bíblico. E essa história vai nos ensinar a entender, a ver o poder das circunstâncias desesperadoras em nossa vida. Vamos lá. Diz assim esse texto bíblico: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. É Deus falando com Jonas nessa circunstância. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorresse e lançavam as cargas ao mar para deixar o navio mais leve naquele momento. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e nos poupará a vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e qual a causa terrível da tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado.
por aquela terrível tempestade que veio sobre eles. Então eles perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez essas coisas? Disseram eles. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: o que nós devemos fazer com você, a fim de que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha, disse Jonas. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram porque o mar estava cada vez mais tempestuoso e muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Vejam aqui, sobre ele, aqui estão especificando bem mesmo Jonas, né? Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servir a Deus. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Aí vem no capítulo 2 justamente a oração de Jonas nesse instante. Mas eu quero ler apenas o versículo 7, quando ele diz assim: quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós vamos fazer com os irmãos. Circunstâncias desesperadoras, ou o poder das circunstâncias desesperadoras em nossas vidas. É claro que, como eu acabei de ler aqui, há circunstâncias desesperadoras pelas quais nós passamos. A circunstância desesperadora não é aquela em que você grita, se descontrola emocionalmente, aquela em que você se apavora, aquele que você tem um ataque histérico. Não se trata necessariamente disso. Eu não tive nada disso na hora que eu estava com a cãibra lá no meio do mar. Mas a circunstância desesperadora é aquela em que a gente não tem saída, não tem controle, e aquela em que a gente se sente sufocado. E essas situações têm poder sobre nós. E o primeiro poder que elas têm sobre nós é de nos fazer conscientes da nossa própria impotência. A circunstância desesperadora, ela nos faz conscientes da nossa própria impotência. É engraçado que quanto mais nós vivemos, mais nós e crescemos, mais nós achamos que nos tornamos onipotentes em nossas vidas. Veja bem, por exemplo, o caso de Jó aqui, né? De Jonas, aliás, aqui. Jonas, ele acredita poder fugir do Senhor, que ele chama de Criador do céu e da terra. Ora, se Deus é o Criador do céu e da terra, como é que você pode fugir dele? Para onde você vai se esconder dele, como diz o Salmo 139? Se eu subo ao céu, tu aí estás. Se eu for lá para o mais profundo da terra, tu lá estás. Se eu fugir para um lado ou para o outro, tu vais estar também. Então não tem como fugir do Senhor. Mas veja que a prepotência, a arrogância, a forma como nós nos percebemos na medida em que vamos vivendo e crescendo, nos torna, entre aspas, ilusoriamente, onipotentes em nossas vidas, ou seja, achando que nós podemos fazer o que nós quisermos sem que nada nos aconteça, na verdade. Aliás, esse é o segundo problema de Jonas, é acreditar que, na verdade, ele vai fugir do Senhor, é o primeiro problema. O segundo problema é acreditar que ele vai conseguir isso e não vai ter nenhum resultado, nenhuma consequência que o alcance nessa situação. Que Deus iria deixar para lá, que Deus iria perdoar, que Deus, na verdade, iria passar a mão na cabeça dele, deixar por isso mesmo, esquecer o assunto. Ele não leu o apóstolo Paulo, não podia ter lido o apóstolo Paulo, que era claro no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo, ele resume isso dizendo assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, quem planta vento, colhe
tempestade, como as pessoas dizem no seu ditado popular. Preso a uma tempestade devastadora, Jonas finalmente vê que ele não tem saída, não tem escape nenhum. Sujeito aos marinheiros do barco, numa circunstância complicada, ele percebe que perdeu todo o controle que ele tinha sobre sua vida, sobre si mesmo. Ele não tem mais controle sobre isso. E engolido pelo peixe, ele se vê sufocado numa circunstância absolutamente absurda, mas que é concreta, que é real na vida dele. Enfim, a onipotência de Jonas, nesse caso, ela é engolida junto com ele por aquele peixe ali. E vem à tona justamente a impotência do ser humano mediante circunstâncias que estão ao seu redor. Como nós hoje estamos vivendo em 2020, exatamente essa circunstância de impotência diante de coronavírus, diante de crises, diante de problemas, diante de dificuldades, como os irmãos sabem. Então, a primeira lição que a gente aprende desse texto aqui é que circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de nos tornar conscientes da nossa própria impotência. Que nós não podemos tudo, que nós não temos condições de dizer vai ser assim e vai ser assim. Não pode ser dessa maneira, nunca será, na verdade, dessa maneira. A segunda coisa que nós podemos dizer a respeito desse texto é que circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de nos fazer lembrar o que não pode ser esquecido. Circunstâncias desesperadoras têm o poder de nos fazer lembrar aquilo que não pode ser esquecido. É interessante que em praticamente todos os versículos desse capítulo 1 é mencionado o nome de Deus, o Senhor, e o nome de Jonas, que são os dois únicos personagens nomeados nessa história toda, né? Só tem com nomes Jonas e Deus e Jonas. Mas não é comum um livro da Bíblia ter praticamente em todos os seus versículos o nome do Senhor mencionado. Mas é assim que acontece. Só que na maravilhosa oração que Jonas faz de dentro do ventre do peixe, no capítulo 2, a gente lê que Jonas diz assim, naquela oração que se transformou num salmo. Na verdade, esse capítulo 2 é uma espécie de salmo, né? Que era cantado a essa altura dos acontecimentos depois do livro escrito. Então, quando se esvaía a minha vida, eu me lembrei do Senhor. Quando se esvaía a minha vida, eu me lembrei do Senhor, diz Jonas dentro do ventre do peixe. Me lembrei do Senhor? Me lembrei do Senhor? Como é que Jonas poderia esquecer Deus se ele é mencionado em praticamente todos os versículos dessa história relatada aqui nesse primeiro capítulo do livro de Jonas? Como é que Jonas podia esquecer aquele que comissionou ele, que o chamou, que deu uma missão para ele? Como Jonas poderia esquecer aquele que ele chama de Criador do céu e do mar? Como Jonas poderia esquecer aquele de quem estava fugindo? Como Jonas poderia esquecer aquele que está presente em sua história o tempo inteiro? O tempo inteiro. Verifique que, na verdade, na história de Jonas, nós não temos relatos sobre pai, mãe, filhos, esposas de esposa de Jonas. Nós não temos nenhum relato sobre a família dele em geral. Mas a gente tem Deus e ele Deus, Deus e ele Deus o tempo inteiro. Como é que ele pode dizer, então, lá na oração dele, no ventre do peixe, quando eu me lembrei do Senhor? Quando eu me lembrei do Senhor? Ou então eu me lembrei do Senhor e fiz uma oração. Muitas vezes nós mencionamos Deus, mas poucas vezes nós os levamos em conta. Veja bem o que eu estou lhe dizendo. Muitas vezes nós mencionamos Deus, mas poucas vezes o levamos em conta. E é isso exatamente o que Jonas faz. Ele conversa com Deus, ele decide desobedecer a Deus, ele menciona Deus, mas ele faz a sua própria vontade. Quando nós agimos assim, é como se Deus não existisse. É como se nós não nos lembrássemos dele. É como se ele não tivesse nenhuma importância em nosso viver. É exatamente isso que acontece nessas horas, nesse instante. Ou seja, Deus é um personagem da nossa vida, mas ele não é concreto, não é real. É como qualquer outro personagem que nós nos identificamos com ele.
mas só que ele não tem efeito, ou a presença dele não tem efeito nas nossas vidas. O que ele diz, na verdade, entra pelo um ouvido, sai pelo outro, e a gente simplesmente prossegue com a nossa vida tomando as nossas decisões. É nessa hora que aquele que é inesquecível, ele é totalmente esquecido em nosso dia a dia. E aí vem sim a situação desesperadora, fazer com que a gente se lembre daquele que é o nosso Senhor e daquele que é o nosso Deus. É claro que é comum a gente mencionar, diante de uma situação desesperadora qualquer, não é? Diante de uma circunstância desesperadora qualquer, aquele famoso "ai meu Deus". Mas aquilo é como se fosse um grito de alerta, um despertamento a partir do quanto nós nos esquecemos desse Deus em nosso dia a dia. Em nosso dia a dia. As circunstâncias, portanto, desesperadoras, elas têm o poder, mas é o poder mesmo, circunstâncias sufocantes, circunstâncias sem saída, circunstâncias em que a gente procura chão e não encontra. Essas circunstâncias, elas têm o poder de nos trazer à memória, de verdade mesmo, que Deus existe, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor de nossas vidas. Então, circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de mostrar a nossa impotência diante delas. Circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de nos lembrar daquele que é inesquecível. E em terceiro lugar, circunstâncias desesperadoras têm o poder de nos aproximar de Deus. Circunstâncias desesperadoras têm o poder de nos aproximar de Deus. É interessante observarmos que no livro de Jonas, o Jonas ele sempre segue uma dinâmica que o coloca para baixo. Sobre todos os aspectos, na verdade. A gente lê assim, que Jonas recebeu a ordem de Deus e ele desceu ao porto de Jope. Jope era uma cidade portuária, só que ele morava numa cidade alta, nas montanhas, e ele desce ao nível do mar, ao porto de Jope. Em seguida diz assim que Jonas desceu ao navio, ou seja, desceu mais uma vez. Depois, quando a história prossegue, diz que Jonas desceu no navio ao porão e lá foi dormir. Então ele desceu ao porto de Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão. E essa versão da Bíblia que eu li hoje para vocês, ela diz em alguns versículos do capítulo 2 da oração de Jonas, exatamente assim: afundei até o coração do mar, capítulo 2, versículo 3. Ou seja, eu fui mar adentro, afundei mar adentro. Depois ela diz no versículo 5, afundei debaixo das ondas, ou seja, no momento que ele é jogado do navio fora pelos marinheiros, então ele fica debaixo das ondas. Depois ele diz assim, afundei até os alicerces dos montes que estavam debaixo do mar. Ou seja, nessa cidade de Jope, né, havia o porto e havia algumas montanhas que elas desciam mar adentro, né? Desciam mar adentro. Então ele percebe-se, na verdade, afundando, não só debaixo das ondas, mas afundando realmente lá no mais profundo mar nesse instante. Até que ele chega a dizer no versículo 6 que as portas do inferno se fecharam sobre ele. Ou seja, não havia mais circunstância para onde ele descer mais. Ele tinha chegado ao fundo do poço nessa hora. Então, a trajetória, a jornada de Jonas é sempre descendo até não ter mais para onde descer em hipótese nenhuma. E é aí então que sobe uma coisa pela primeira vez na vida de Jonas. Ele diz assim: então subiu a minha oração até o teu santo templo. Então subiu a minha oração até o teu santo templo. Que maravilha, que maravilha. Quando nós chegamos no fundo do poço, quando nós não temos mais saída, quando nós estamos plenamente sufocados, quando nós não temos mais
controle de nada, aí sim, parece que é o momento que sobe nossa verdadeira e genuína oração ao Senhor por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós estamos pedindo, rogando que aconteça em nossas vidas. Sem saída, sem controle, sufocados, a nossa oração sobe ao trono da graça de Deus, de onde pode vir a nossa salvação, de onde pode vir o nosso livramento. É sim, lamentavelmente é assim, mas é assim. Circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de nos aproximar de Deus. Como dizia o C.S. Lewis, né? Às vezes o sofrimento é o megafone de Deus para que a gente possa ouvir o que Ele está gritando aos nossos ouvidos. E a gente estava absolutamente surdos em relação a isso daí. Enfim, circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de mostrar a nossa impotência, porque nós somos muito arrogantes enquanto seres humanos. Circunstâncias desesperadoras, elas têm o poder de nos lembrar aquilo que é inesquecível, lições inesquecíveis que a vida nos deu, coisas que Deus nos fala, mas a gente faz questão de esquecer, de não lembrar. Circunstâncias desesperadoras, elas também nos aproximam de Deus. Faz com que a gente suba. Aproximar-se de Deus é subir, é chegar ao alto, é chegar ao trono da graça, é chegar no seu santo templo, né? E o ver, e encontrar com Ele, empreender uma caminhada efetiva com Ele. Concluindo, eu quero colocar mais duas coisinhas aqui para a gente. Às vezes eu tenho a impressão de que nós não saímos das circunstâncias desesperadoras, nós somos vomitados dela. Às vezes eu tenho a impressão de que nós não saímos das circunstâncias desesperadoras, nós somos vomitados dela, nós somos lançados dela, nós somos jogados fora dela por uma ordem de Deus. É exatamente isso que a Bíblia nos diz aqui, é que Deus deu uma ordem e o peixe, o grande peixe, vomitou Jonas para fora da circunstância desesperadora. Assim como, na verdade, quando eu estava me afogando lá naquela praia, aquele rapaz me puxou, me trouxe fortemente de volta para onde eu tinha pé. Parece que é assim. E a segunda coisa que eu quero dizer nessa conclusão é que sempre haverá uma praia nos esperando nesse instante. Sempre haverá uma praia nos esperando nesse instante. A frase, o texto diz que o grande peixe vomitou Jonas na praia. Ou seja, sempre haverá uma praia à nossa espera, de acordo com a vontade de Deus. Praia aqui em Recife é uma coisa maravilhosa, fantástica, né? Todos nós queremos estar na praia de vez em quando, ou se possível, quase que todos os dias. Praia é lugar de descanso, praia é lugar de beleza, praia é lugar não de sufoco, praia não é lugar de que a gente perde o controle, praia não é lugar em que a gente, na verdade, se sente mal, mas ao contrário, a gente se sente super bem quando está na praia. Que a gente possa entender que as circunstâncias desesperadoras, elas são ruins, elas são péssimas, na verdade, mas elas nos ajudam a percebermos que não somos impotentes, elas nos ajudam a não esquecer do inesquecível que é Deus, e elas nos ajudam a nos aproximarmos desse Deus através das nossas orações, quando nós nos subjugamos, nos colocamos diante dele humildemente, sabedores de que nós não podemos fazer tudo, mas que Ele é que tem a salvação. Essa é a conclusão que Jonas chega quando ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Você está tentando salvar a sua vida? Desista. Nós somos muito atrapalhados para isso. Nós podemos ter bom senso, etc., mas nós precisamos principalmente de que Deus nos tire das situações, de que Ele nos leve para a praia tranquila que Ele tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe, que Ele possa confortar os nossos corações nessa semana
que Ele possa estar com você e comigo durante esse período difícil que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos renovar o nosso convite para que você esteja com a gente, Igreja Batista Orla Sul. Se você gostou dessa reflexão, você comenta, você compartilha, você dá o seu like, você enfim se manifesta a respeito, você envia para outras pessoas que possam precisar dessa reflexão que nós estamos fazendo todos os domingos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.